Olá, ser querido, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas de onde encontrar o seu repertório. Essa dúvida, ela surge principalmente no seguinte: muitas vezes, quando a gente não tem uma orientação clara, isso acontece sobretudo ou quando a gente não tem uma orientação de professor, ou quando a gente está começando a tocar e está ainda se ambientando nesse repertório, especialmente, no caso do violão clássico. É muito comum um violonista iniciante ouvir Albéniz, ouvir as peças mais cabeludas do Tárrega e, eu quero tocar essas, né? Ou então, como tá na moda agora, esse violão mais percussivo, fingerstyle, e o estudante lá que tá com 1 ou 2 meses de prática já quer tocar esse tipo de repertório. Ótimo, é bacana ter um objetivo bem alto assim, mas não é dando um passo maior que a perna que você vai conseguir chegar nesse objetivo. Então é muito bacana que você tenha em mente que o repertório tem que ser sempre ideal, né? Que tenha que cumprir, eu já falei isso em outro vídeo, tem que cumprir, né, o pré-requisito de estar dentro do seu gosto, mas também tem que estar dentro de um plano maior, né, do seu estudo aí. Aqui no Brasil, a gente não tem muito claramente estabelecida uma nivelação do estudo musical e instrumental como existe em outros países. Mas uma dica para você pegar um nível grande da perspectiva de onde você vai chegar aí nos seus estudos é dando uma conferida nas provas específicas de certos vestibulares. Aqui no Brasil, a gente não tem muito claramente definido uma gradação de níveis, né, uma nivelação própria do desenvolvimento musical, no sentido daquilo de, nível 1 sabe tocar colcheias, primeira posição, não sei o que. Nível 2 já sabe tocar semicolcheias, segunda e terceira posição. Nível 3, assim sucessivamente. Esse tipo de gradação existe em outros países, mas não aqui no Brasil. No caso, para procurar repertórios mais a nível nacional, a minha dica é dar uma conferida nas provas específicas dos vestibulares de músicas, sobretudo das universidades públicas. Dá uma sacadinha lá no site da USP, da Unesp, da URGS, da Unicamp e dê uma olhada quais são os pré-requisitos para ingresso no vestibular de violão, seja da licenciatura, seja do bacharelado. Lá vocês vão ver o quê? Uma lista de competências que você tem que saber de teoria, história da música, percepção e assuntos gerais, bem como um repertório básico que você tem que basicamente saber para conseguir entrar na faculdade, né? Você sabe que você não vai aprender a tocar na faculdade, você vai aprimorar o seu estudo e já tem que saber lá um nível bacana na hora de ingresso. Então, essas peças da prova específica já são um belo objetivo para você traçar no seu plano de repertório. Para você que tem acesso a materiais musicais internacionais, você pode ter acesso a algumas outras provas que não são necessariamente universitárias ou acadêmicas, mas que têm essa gradação de uma maneira bem clara e bem específica. Por exemplo, você pode entrar no site da Royal Academy of Music, ABRSM. Você procura lá no Google e vai aparecer para você. Nesse Royal Academy of Music, na verdade é uma série de testes e certificações internacionais que é feita por esses grades, que são gradações do nível interpretativo que você está. E lá tem bem claramente definido, eles disponibilizam o syllabus, que é uma espécie de súmula, onde você tem claramente, bem determinado, os pontos que você tem que saber para cada um desses níveis. E é bem bacana porque o Grade 1 vai exigir, por exemplo, conhecimento de escalas em 1/8, 1 ou 2 escalas, 3, 4, um repertório bem simples e alguns exercícios de percepção. Outro tipo de certificação internacional que tem é o Rock School. Procura lá no Google, RSL Awards. É o mesmo sistema do Royal Academy of Music que eu comentei antes. Eles têm uma série de grades, de nivelações, que são as provas de certificação que eles dão, e é a mesma coisa. Eles disponibilizam os sílabos, que é a súmula, e ali você pode ter mais ou menos um parâmetro do que você consegue tocar e qual seria o seu nível ideal para achar o repertório. Um outro site muito bacana para você conhecer é o Classical Guitar School, do Eyþór Thorlaksson. Esse violonista, se eu não me engano, é islandês. Ele tem uma série de material super bem organizado, super bem editorado, que você pode baixar gratuitamente ou por meio de uma pequena doação para o site. Muito bacana, vale muito a pena para quem quer ter bastante material. Para os professores vale a pena porque tem bastante duetos simples, trios e arranjos bem simples de músicas que você vai tocar. Tem um material bem bacana que eu sempre passo para meus alunos para exercício de leitura à primeira vista, que é uma coleção de pequenas canções folclóricas super simples, bem bacana você fazer aquela leiturinha diária, né, leitura à primeira vista. E por fim, um outro site que também disponibiliza gratuitamente as partituras é o Forced Guitar Ensemble. Também é um site que vai disponibilizar gratuitamente, e o mais bacana é que essas partituras também estão elencadas pelos grades. Então, se você já tem uma noção melhor de qual é o nível, né, qual é o grade
que você se encaixa, você sabe achar diretamente e corretamente o repertório ideal que você tem ali.